Boa noite, eu sou Lívia Andrade, psicopedagoga, psicoterapeuta sistêmica, especialista em neurociência, e é com muita alegria que recebemos você em mais um episódio da segunda temporada do Conexão Educativa. Um espaço para refletirmos sobre educação, comunidade escolar, cultura digital e tudo o que contribui para a formação integral do ser humano. O tema de hoje é o posicionamento dos pais e das crianças diante das redes sociais. O que postar, o que ver e como monitorar os filhos nesse ambiente virtual. Vivemos em uma era digital em que crianças têm contato com telas cada vez mais cedo. Redes sociais que antes eram um espaço exclusivo de adultos, hoje fazem parte do cotidiano infantil, seja para assistir vídeos, compartilhar conteúdos ou interagir com amigos. Mas até que ponto isso é saudável? Quais são os limites necessários? E qual deve ser o papel dos pais nesse acompanhamento? Para conversar sobre esse assunto tão atual e delicado, temos a honra de receber Paula Montalvão, pedagoga, pesquisadora e especialista em desenvolvimento infantil e educação. Paula, seja muito bem-vinda ao Conexão Educativa. É uma alegria receber você aqui para a gente bater esse papo gostoso. Olha, muito obrigada pelo convite. É uma grande satisfação estar com você e poder contribuir de alguma forma dentro de um tema que está super atual, né, para as nossas famílias. É verdade. O Felca bagunçou, né, entre aspas aí, mas trouxe à tona uma pauta muito importante, Sim. Principalmente para todas as pessoas observarmos. E para a gente começar com esse processo aqui com o nosso bate-papo hoje, como você percebe, Paula, qual seria a sua avaliação aí sobre a relação das crianças com as redes sociais? As crianças estão tendo acesso sem restrição. E isso tem provocado muita ansiedade, exposição a conteúdos inapropriados e até mesmo um efeito de comparação. Então, eu percebo que as famílias estão liberando de uma forma sem mesmo entender as consequências que podem gerar. E isso a curto prazo, não precisamos falar que é a longo prazo. Sim. Né? E você acha que isso impacta de forma direta nesse processo de adultização que está tão falado desde que o Felca fez a sua denúncia? Olha, demais, né? Eu percebo que as crianças, elas querem reproduzir aquilo que está na moda, né? Aquilo que os outros fazem. E a partir desse princípio, ela começa então a dançar de uma forma vulgar, sensual, né? Ou até mesmo se colocar com roupas que não são adequadas para a sua própria faixa etária. Né? É verdade. E eu dou aula há 35 anos. Hoje em dia, atualmente, esporadicamente, mas saí da CLT em 2021. Mas eu me lembro lá atrás, muitos anos atrás, quando a gente não tinha redes sociais ainda, quando o El Chan ficou famoso. Eu dava aula para crianças de 5 anos. E era comum chegar as meninas com um shortinho da Carla Pérez. Né? E aí chegavam e as mães incentivavam e elas dançavam sem sequer saber o significado daquilo ou de alguns gestos ou passos daquela dança, né? Sim. Então isso não é algo novo, mas eu acho que com as redes sociais isso vem se acelerando dentro desse processo. Eu vejo que desde 2020, né, desde o Covid, esse momento que a gente passou isolado, as ferramentas digitais, elas se intensificaram na mão das nossas crianças, sem supervisão de adulto. E isso realmente prejudicou, aumentou-se então esse acesso, né, a questões que as crianças não deveriam ter, né, de acordo com sua faixa etária. Então, por exemplo, na Austrália, em novembro de 2024, foi sancionada uma lei que pessoas que menos de 16 anos não poderiam ter acesso a TikTok, a Instagram, X, que é o antigo Twitter, e outras redes, né, sociais. Por quê? Exatamente porque as crianças não têm essa maturidade de receber tantos conteúdos, seja eles verdadeiros, seja eles fakes, ou sejam eles de uma forma de influenciar negativamente em suas vidas. Né? E aí, inclusive, deixou em aberto que
as empresas que aceitarem o público menor de 16 anos aplicariam uma multa entre 30 a 33 milhões de dólares, né? E eu acho que é assim que funciona. As pessoas só entendem quando dói no bolso, né? Exatamente, é assim que funciona. E eu não acho errado, eu acho que deveria se aplicar sim. Aqui, inclusive no Brasil, a gente sabe que se você for abrir uma conta no Face, que hoje está ultrapassado, mas de qualquer forma ele se estende porque é uma rede do Meta, né? Uhum. Então o Instagram, tudo pede que seja acima de 18 anos. Então, quando eu permito meu filho ter acesso, ter um e-mail, ter acesso a essas redes sociais, o que eu estou ensinando para eles? A mentir. A dar jeitinho brasileiro. É verdade. Ou seja, eu estou abrindo uma legalidade para que ele possa, então, ter acesso a conteúdos adultos. Mesmo que eu fale, não, mas eu supervisiono. Não, vai ter momentos que você não vai estar o tempo todo do lado do seu filho. E aí? Como é que você vai saber se ele teve acesso ou não a questões? Nós temos ali o Family, né? Uhum. Que vai lá e dá você bloqueia, enfim, tem outros também programas que bloqueiam, mas essa criançada já sabe até desbloquear. Sim. Esses aplicativos que bloqueiam. É verdade. Sabe? E dentro da sua visão, Paula, como que você percebe, qual deveria ser, pelo menos, o papel dos pais nesse cenário digital? Os pais têm que pôr limites. Infelizmente, nós estamos numa geração, né, onde está aí da década de 80 até a década de 90, década de 80 e 90, que são os pais de hoje, e eles não querem pôr limites, porque eles foram castrados e oprimidos no passado, então acham que vão traumatizar os seus filhos em não colocar limites. Uhum. E aí é onde está uma libertinagem, literalmente. Sim. No processo do educar, do cuidar dos filhos, onde até a disciplina eu pergunto, você quer que eu discipline assim ou assim? Não se faz isso, né? Quando eu sei o que é melhor para o meu filho, porque eu sou adulto da relação, eu tenho que me posicionar e pronto. Eu não tenho que pedir opinião da criança sobre uma disciplina que eu tenho que aplicar. É verdade. Como psicoterapeuta, às vezes eu percebo muito no consultório os pais não querendo frustrar seus filhos. E eles acham que isso vai traumatizar, que vai gerar, então, eu não tive, eu quero dar tudo que eu não tive para o meu filho. É um prejuízo. Né? E é um prejuízo, porque as crianças que não sabem lidar com a frustração, elas se perdem muito rápido, inclusive com possibilidades de suicídio, né? De autoextermínio. Exatamente. Aí o acesso livre a drogas, acesso livre à pornografia, a tantas outras coisas que vai destruindo aos poucos, né? Uhum. A vida daquela criança que futuramente se torna um adulto, se chegar na fase adulta. E hoje a gente está vivendo um paradoxo, né, Paula? Uma sociedade de crianças adultizadas e de adultos infantilizados, usando chupetas, se identificando como animais. Então, eu fico pensando, porque nós pais, os filhos olham para nós não como um amiguinho ou uma amiguinha, pelo menos não deveriam. Exato. Mas como o adulto responsável, o porto seguro, aquele que vai direcionar, que se tiver qualquer problema ele sabe para quem deveria ser, né? Mas não está sendo. Não, as pessoas se perderam. Sabe? E eu vejo, inclusive, dentro do próprio consultório, adultos que estão reféns dos seus próprios filhos. Uhum. Uma frase que eu ouvi e que de fato me marcou muito foi quando uma mãe virou para mim e falou assim: eu não posso falar muito com você aqui dentro do consultório porque ele está esperando lá fora e ele vai me perguntar o que eu estou falando com você. Eu falei: você é a mãe, você não tem que dar satisfação. Mas chegando em casa eu posso sofrer retaliação. O que é isso? Me fala o que está acontecendo. Perdeu-se a referência, né? Totalmente. E dentro disso, você falando, eu tive uma paciente de 18 anos, que inclusive quem encaminhou foi o psiquiatra para mim, mas ela não queria tomar remédio psiquiátrico. E ideação suicida constante, e a mãe
eu chamei a mãe no consultório, um dia a mãe desmarcou com a minha secretária, porque disse que se a filha ficasse sabendo que ela tinha ido, ela também não iria querer fazer terapia, e aí talvez ela desistisse. Um dia a mãe me ligou, ela disse que iria se suicidar, para eu convencê-la a não se suicidar. Oh, meu Deus do céu. O psiquiatra, ele falou, olha, os pais ali perderam a mão, e dentro desse processo, eu até entendo uma exaustão emocional e tudo, mas dentro desse processo, ela perdeu a referência. Total. Né? Ela perdeu a referência das pessoas que deveriam ser o porto seguro, como você retratou, da própria identidade, né? Sim. E, enfim, e agora? O que eu vou fazer? Qual o projeto que eu tenho de vida mesmo? Exatamente. Né? Assim, e aí é o que a gente chama de pulsão de morte, né? Dentro da psicologia. A pessoa, ela se desconectou da vida e não acha mais o caminho. Paula, muitas famílias ainda têm dúvidas sobre a idade mínima. A partir de que momento uma criança pode ter um perfil na rede social? Bem, gente, vou deixar claro. Quando tiver 18 anos. Simples assim, né? Para tirar carteira de motorista, não é aos 18? Bom, é certo que para voltar é aos 16. Acho um pouco incoerente. Né? Mas tudo bem. Mas na minha opinião, tem que ser a partir dos 18 anos, de acordo com dita lei, quando a pessoa se torna maior de idade, vai responder por todos os seus atos, seja ele presencial, físico ou online. Porque hoje os pais estão respondendo pelos atos dos seus filhos, inclusive a agressividade aos professores em sala de aula. Sim. Né? Então o que a gente precisa entender é que quando o seu filho tiver a maturidade emocional e cognitiva para ter acesso, ok. Mas se não tiver, sem acesso. Essa é a minha opinião. E aí, eu vou te fazer uma pergunta que a maioria dos pais que estão nos assistindo nesse momento devem estar se fazendo essa pergunta. Vamos lá, né? Segredo de bastidores. E quando a criança insiste em ter uma rede social, porque todos os amiguinhos têm, porque todo mundo tem, só eu que não vou ter, como que o pai e a mãe podem lidar com essa situação, com essa pressão aí? Gente, é a frase que todo mundo já ouviu. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Eu atendo algumas crianças da faixa etária de 9, 10 anos lá no consultório. E é interessante que elas falam assim, sua filha tem celular? Minha filha tem 9 anos. Aí eu falo, não tem celular. Ah, minha mãe também não deixa. Porque eles queriam se justificar. Através da sua filha. Exatamente. Né? E dizer, olha, eu preciso de um celular porque os meus amigos têm. Aí eles fazem comparação. Meu amigo tem um iPhone 16. Meu amigo tem não sei o quê. E tem até mesmo um canal no YouTube. E parará e pererê. Aí eu viro e falo assim, será que esse amigo está sendo assim, assistido por esses pais naquilo que ele acessa? Aí ele pensa assim, eu acho que não, tia. E aí é onde entra essa questão, gente. A gente não tem que liberar porque os amiguinhos têm. Ah, mas ele vai ficar com trauma. Você ficou com trauma porque eu não fiquei. Na verdade, isso me trouxe mais resiliência quando minha mãe falava, você não é todo mundo. E isso demonstrava que eu tinha que resgatar sempre a minha própria identidade. E isso é algo que assim os pais precisam compreender. Meu filho também, quando ele estava nessa faixa etária aí, agora ele vai fazer 18 esse ano. Ah, que bacana. E eu lembro que ele chegou na escola e falou assim, mãe, só eu e mais 2 não temos celular. Eles estavam com 10 anos e iam fazer 11. Eu falei, que bom que tem mais um também que não tem. E ele falou assim, mãe, mas todo mundo conversando de WhatsApp e eu falei, primeiro, você não precisa de um celular. Ah, mas se eu tiver algum problema na escola, eu falei, você vai falar com o pessoal da escola, eles vão me ligar. Sim. Você não precisa de celular. Concordo. A idade que eu falei que ele teria um celular, mas ainda assim sem redes sociais, seria com 12 anos. A madrinha dele antecipou 8 meses e trocou dela e deu de presente para ele. Eu permiti que ele ficasse para alguns jogos que eu observava e tudo, sem chip, sem nada. Só quando ele realmente fez 12 anos que eu permiti. Certo.
E nesse momento, lá na escola, de 9 para 10, o grupinho de WhatsApp foi muito desafiador. Eles criaram uma eleição entre eles no grupo que todos estavam, né? Quem eram os populares e quem eram os trouxas. Nossa, isso é Então, pesado, os hein? populares estavam dentro do grupo, mas os trouxas também estavam. E aí foi que doeu, né, nos pais dos trouxas, porque fizeram uma votação ali. E quando os pais dos trouxas viram que os filhos deles, que também tinham celular e que também tinham WhatsApp, estavam ali sofrendo aquilo, foi que eles foram na escola reclamar e só aí a escola tomou a atitude de proibir, de levar para a escola. Mas precisou de acontecer um processo de discriminação, Doloroso, né? bullying ali, para realmente algo fazer efeito. E aí eu me lembro que o Heitor chegou em casa e falou assim: mãe, você tinha razão. Quando você não deixou, eu vi lá na classe que eles não sabem usar o celular. Viu? Não tem maturidade. Não tem maturidade. E não tem mesmo. E nós acreditarmos que eles têm, talvez seja forçar um pouco dessa adultização. Exatamente. Né? De trazer processos que eles não estão prontos para enfrentar. Parece que estão diante de algumas respostas que eles aprendem com os youtubers, né? Que eles aprendem com alguns influenciadores, mas eles não estão prontos. E aí é onde as famílias se equivocam e dizem: nossa, meu filho é tão inteligente, ele mexe no celular, ele sabe fazer isso, ele sabe fazer aquilo. E as famílias se equivocam em que sentido? Porque você ter habilidades ali de mexer em configurações, isso não é esperteza, isso não é inteligência. Ser inteligente é você saber lidar com a sua vida. É amarrar um sapato, saber colocar cadarço. Hoje as crianças não estão mais aprendendo a fazer isso. Não. Saber abotoar uma blusa, saber comer de garfo e faca, saber lavar uma louça. Isso é questão de sobrevivência, e isso é inteligência. Agora, ficar na frente de um celular e passando apenas o dedinho, isso não significa que a pessoa é inteligente. Eu me lembrei do Chico Anísio agora, no programa que ele tinha, saudade do humor do passado. Nós não temos mais programas de humor, né? Não temos. E ele falava em um quadro dele lá assim: pior do que criança prodígio são os pais da criança prodígio. Né? Concordo. Né? Que assim, idolatram e colocam lá em cima e muitas vezes aceleram esse processo de adultização dessa criança, e isso, queimando etapa lá na frente, vai trazer problema, né? Totalmente. E diante desse processo, o que você acha, até assim, porque muitas vezes os pais até não deixam a criança ter a rede social, mas eles começam a postar absolutamente tudo sobre as crianças nas suas próprias redes sociais. Ou seja, estão expondo as suas crianças. Sim. O que você acha que seria saudável postar sobre os filhos nas redes sociais aí? Primeiro, algo esporádico. Nunca frequente fotos de filhos, da convivência, onde vai, que lugar está frequentando, onde estuda. Gente, isso aí você está dando ferramentas para um pedófilo, né? Está dando ferramentas para uma pessoa que às vezes não está assim só admirando a sua família, uma pessoa que está vasculhando tudo sobre você e com certeza com a intenção a pior possível de prejudicar você e os seus filhos. Então a gente tem que postar. Eu tenho uma rede social, é a Tia Paula Montalvão, e assim, eu postava muito frequente coisas da minha vida pessoal, que eu fazia, e até mesmo a minha família, com a minha filha, e eu parei. Até os meus seguidores, assim, estranharam. Mas eu parei porque eu comecei a perceber que eu estava dando muita ferramenta, muita informação para pessoas que eu nem conheço. Né? Chegou uma vez que eu fui olhar ali os stories, tinha mais de 100 pessoas olhando o que eu estava fazendo, e eu fui olhar quem eram essas pessoas. Algumas eu nem conhecia. Então, assim, isso me preocupa. E eu comecei a deixar de postar nos stories. É esporádico quando eu posto, e ainda assim eu tento postar de costa, né? Eu não tenho que expor a minha família para ser aceita por ninguém.
né? Eu já sou aceita pela minha própria família, que é o meu bem mais precioso. Então eu não tenho que buscar a aprovação de ninguém do que eu faço ou do que eu tenho que fazer. A única coisa que eu tenho que utilizar das minhas ferramentas hoje nas redes sociais é promover o meu trabalho. Sim. Pronto. Essa foi uma decisão minha também. Desde que eu saí da CLT, em final de 2021, as minhas redes sociais são profissional. Então, assim, ali talvez eu coloque uma foto da minha família no Natal. Isso. Um dia dos pais. No Dia dos Pais, Dia das Mães, mas assim, raríssimas fotos do meu filho, né? E eu acredito que é oferecer conteúdo. O canal que eu estou ali e que eu quero é oferecer conteúdo, trazer conhecimento e gerar conexão com os clientes. Exatamente. Então eu trato ali as pessoas como clientes, mas as pessoas vêm. E vêm como adultos e não respeitam. Então, por exemplo, eu postei um vídeo ontem, que eu tenho uma mentoria sobre inteligência artificial e empreendedorismo feminino, que eu ajudo as mulheres a empreenderem, Bacana. acelerando com inteligência artificial. E aí ontem eu postei, minha mãe estava hospitalizada, ficou 8 dias hospitalizada, e eu não tinha como gravar no hospital, né? E eu não ia expor aquela situação. Então, eu fiz os clones digitais ali, animei e coloquei, né? Eu comecei uma foto vestida de Mulher Maravilha, falando, a gente não precisa ser Mulher Maravilha para postar todo dia. Nós podemos postar e o clone me representa, e fiz algo desse jeito, até divulgando um workshop que eu vou fazer. Hoje de manhã, tinha nos pedidos, né, ali do direct message, um cara pedindo o meu celular para conversar comigo, porque tinha me achado muito gostosa. Então, ele se sentiu no direito, né? Ali eu excluí, espaço, exatamente, né? Um espaço, inclusive o workshop é para mulheres, eu deixo claro isso, a minha mentoria é para mulheres, né? E aí eu só excluí, bloqueei, mas se isso vem em um adulto, imagina o que vem para as crianças. E aí a criança ela não vai saber diferenciar isso, né? Até porque eles utilizam a ferramenta da IA, da inteligência artificial, para colocar ali um rostinho, clone, né? Um clone de uma pessoa, de uma menina ou de um menino infantilizado, e aí com a voz e falando de coisas do dia a dia também, que é relacionada à infância. E a criança não sabe diferenciar, não sabe. Até o adulto, porque eu falo diante de uma experiência dentro da minha própria família, de pessoas que têm aí mais de 70 anos caindo em golpes de namoro por conta dessas inteligências artificiais. Imagina uma criança. E eu acho que é uma exposição desnecessária e perigosa, né? Exatamente. Acho que é importante a gente rever, sabe? O que eu posto a respeito da minha casa, da minha família. Vou falar de uma influenciadora que separou recentemente, superficialmente aqui. E eu fui na casa de uma paciente fazendo home care e a mãe estava lá, investigando. O que ela está fazendo agora? Olha só, olha o que eles estão falando. E, assim, passo a passo da vida daquela família, todo mundo assistindo de camarote, né? E fazendo seus julgamentos e colocando suas opiniões a respeito. E eu fico pensando, aonde está a privacidade daquelas 3 crianças? Aonde está a privacidade daquele relacionamento? Aonde está a privacidade de uma família? Não tem. Não tem. Será que nós precisamos viver dessa forma? Para sentir amados, ou sentirmos que somos importantes, quantos likes eu recebo, quantos compartilhamentos, quantos remix foi feito sobre aquele vídeo. Pessoal, a nossa vida vale muito mais do que isso, a nossa família vale muito mais do que isso, então a gente tem que rever sim. Pensar sobre isso, né? O papo tá muito bom, mas a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos com a Paula.